Vamos, Bolsonaro! Bolsonaro! Vamos, Lei Rouanet! Aí, Lei Rouanet, Lei Rouanet. Valeu! Obrigado, filha da puta! O sentimento que eu tive quando eu vi o Gilberto Gil sendo atacado por bolsonaristas covardes e mentirosos foi visceral. Eu senti uma necessidade de reagir à altura, de dar para esses infelizes a resposta que eles merecem. Mas, passada essa reação inicial, me ocorreu que Gil não merece isso. Que ao invés de responder esses agressores como eles merecem ser respondidos, eu vou defender o Gil como ele merece ser defendido. Repare, como ele merece ser defendido, não como ele precisa. Ele é muito, muito maior do que isso. Afinal, o que é a agressão de meia dúzia de fanáticos para um homem que já foi perseguido, preso, torturado e exilado em nome de sua arte? Mas quem é esse cara? Quem é o Gilberto Gil? Olhar para a vida e para a obra do Gilberto Gil é como olhar para uma montanha. Se você olha de longe, você consegue perceber toda a sua grandeza, mas não consegue ver os detalhes e a riqueza de cada pedaço, cada metro quadrado dessa montanha. Olhando de perto, você consegue ver como cada parte dessa montanha é florida, viva, misteriosa e efervescente, mas não consegue ver o quão grandiosa a montanha é como um todo. Em seus 80 anos, Gil contribuiu tanto para nossa história que é impossível resumir o que ele fez sem deixar muita coisa bonita, importante e brilhante de fora. Mas eu vou fazer o meu melhor para mostrar um pouco da montanha de longe e um pouco de perto também. E até, quem sabe, um pedacinho pouco visitado dessa montanha. Em termos comerciais, Gil é um dos artistas mais bem-sucedidos da história da América Latina. Ele vendeu milhões de discos, lota estádios e casas de show em qualquer lugar do mundo onde ele resolva tocar. Ele foi homenageado e regravado por centenas, milhares de artistas do mundo todo e basicamente todos os maiores nomes da música brasileira sob qualquer critério. Ele recebeu incontáveis prêmios e honrarias. Grammy, Grammy Latino, prêmios do governo da Suécia ao governo francês, da ONU à Academia Brasileira de Letras, de ser nomeado Artista da Paz pela Unesco até doutor honoris causa em múltiplas universidades europeias. Mas não é só na arte que ele tem um grande legado, é na política também. Ele foi o primeiro negro a integrar o Conselho de Cultura do Estado da Bahia. Ele conseguiu se eleger vereador em plena ditadura militar. E depois da ditadura se elegeu de novo e foi o vereador mais votado daquela eleição. Ele foi ministro da Cultura durante o governo Lula e criou programas fundamentais para valorizar as raízes e as flores novas dessas diversas culturas do Brasil. Eu mesmo fiz um trabalho para o Ministério nessa época e eu vi com os meus próprios olhos como esses programas eram poderosos em vitalizar a produção cultural que o Brasil tinha e não impor um tipo de cultura ou limitar, engessar a cultura brasileira. Toda essa competência certamente tem a ver com o fato de que, além de ser formado em música, ele também é formado em administração de empresas e antes de se profissionalizar como artista, ele trabalhava na administração de uma grande multinacional, a GC Lever, que hoje é a Unilever. Todas as votações que fazem de listas de melhores discos do Brasil têm os discos do Gil lá em posições bem altas, assim como várias das suas composições entram nas listas de melhores músicas do Brasil. Mas o ponto fundamental para se entender a carreira do Gil é o movimento liderado por ele, Caetano, que virou de ponta cabeça a história da música do Brasil. Ou melhor, virou de ponta cabeça a história da cultura do Brasil. Ou melhor, virou de ponta cabeça a própria história do Brasil. A Tropicália foi um movimento tão grandioso que ela não só influenciou quase tudo que foi feito no Brasil desde que ela aconteceu, como ela também transformou a nossa forma de olhar para o que aconteceu no Brasil antes dela. Depois da Tropicália, não era mais possível olhar para o Brasil com os mesmos olhos de antes, porque a essência desse movimento foi uma forma de entender, transformar e celebrar a nossa cultura. O movimento propriamente dito durou muito pouco. De 67 a 69, da apresentação de Domingo no Parque no terceiro Festival de Música Popular de 1967 até o exílio de Gil e Caetano em 69. Mas a sua forma de olhar, tratar e criar a nossa cultura se desdobra até hoje.
O que os tropicalistas perceberam e defenderam era que o Brasil não é um país com uma cultura única, uma tradição rígida, um folclore definido e imóvel. Pelo contrário, o Brasil tem uma diversidade cultural gigante e, mais do que isso, uma poderosa capacidade de renovar essa diversidade, absorvendo influências diversas e reconfigurando essas influências, criando com elas coisas novas que têm a nossa cara. Algumas das maiores marcas da nossa cultura não surgiram aqui. Por exemplo, o carnaval, o futebol e as festas juninas. No entanto, nós nos apropriamos dessas coisas e transformamos essas coisas em coisas nossas, o que é diferente de se deixar ser colonizado e imitar o colonizador. O Brasil é um país continental, diverso e múltiplo, mas que sempre soube se transformar e incorporar novidades às suas tradições. E foi essa ideia que já tinha sido delineada, por exemplo, na antropofagia dos anos 20, que a Tropicália expandiu e empoderou nos anos 60, transformando em um gigante cultural que, como o Gil falou em uma coletiva de imprensa da época, destampam-se sim todas as garrafas para que todos os gênios saiam delas. A Tropicália abriu portas para o futuro e para o passado da nossa cultura e da própria forma de entender o Brasil, unindo o passado e o futuro. Dos Novos Baianos a Ludmilla, do Sepultura a Anitta, dos Racionais a Pablo Vittar, do Clube da Esquina ao Baco Exu do Blues, do Olodum a Juliette, de Legião Urbana a Isa, do Alceu Valença aos Mamonas Assassinas, todos passaram por portas que Gil abriu com suas ideias e o seu trabalho. E são essas ideias que trazem pra gente hoje um potencial gigantesco de reconstrução em um Brasil dividido, o de se interessar, querer, desejar as diferenças, de se entender como parte de uma diversidade capaz de encantar-se e amar justamente o diferente, de vencer um narcisismo que só aceita um uniforme, uma identidade. Como diz através de metáforas a contracapa do disco que Gil lançou em 68 no coração da Tropicália, eu só sabia que estava nu, e ao lado ficava o camarim cheio de roupas coloridas, roupas de astronauta, pirata, guerrilheiro. E eu, do mais pobre da minha nudez, queria vestir todas para não trair a minha nudez. Mas eles gostavam de uniforme, admitiriam até a minha nudez, contanto que depois pudessem me esfolar e estender a minha pele no meio da praça como se fosse uma bandeira, um guarda-chuva contra o amor, contra os Beatles, contra os mutantes. Eu vou andar até explodir colorido. O negro é a soma de todas as cores. A nudez é a soma de todas as roupas. Mas muita gente já escreveu sobre Gil e sua obra. Eu mesmo falei muito sobre ele no meu mestrado. Mas a própria obra de Gil fala por si. Hoje eu queria terminar esse vídeo trazendo de volta um trecho despretensioso de uma entrevista que eu nunca vi ninguém mencionar e que talvez nunca tenha chamado a atenção de muita gente, mas que me marcou muito e mudou muito a forma com que eu penso em muita coisa. Pensa nisso como um cantinho da montanha que pouca gente conhece, mas que é muito especial para mim. O contexto é o seguinte, era 2002. Gil, Caetano, Gal e Bethânia iriam reproduzir o show Doces Bárbaros que tinham feito em 76. Por ser um evento histórico, o grupo fez algumas coletivas de imprensa e um jornalista perguntou o seguinte: esse reencontro, ele pode de alguma forma alterar a rota da carreira ou acrescentar alguma coisa na carreira individual de cada um de vocês? E a resposta do Gil foi muito simples. Eu não faço nada na minha carreira para acrescentar. Eu faço para ser cada momento íntegro como o primeiro, a sequência é sempre a mesma, não há esse sentido aritmético, não. Pode parecer que não faz sentido essa frase vinda do Gil. Ora, como é que um cara que é um verdadeiro camaleão, que se transforma e assimila tantas coisas, está falando que não quer acrescentar nada de forma aritmética, mas sim ser verdadeiro como sempre? É porque esse ser verdadeiro que ele quer manter é justamente um ser capaz de amar, cultivar e assimilar o diferente. E se isso não for capaz de reconstruir as pontes que nós tanto precisamos, eu acho que nada mais será. Nós
muitos agradecimentos meus e da Flora, enfim, por essa solidariedade, essa corrente solidária diante dessa agressão, essa coisa estúpida. Enfim, é o terceiro turno, na verdade, né? Os inconformados, enfim, querendo manter essa coisa do ódio, da agressividade. E amanhã, Brasil de novo.